número 2 da prova amarela, que fala da Praça da Concórdia, em Paris. E aí, qual que é a linha dessa aqui que o aluno devia ter entendido nessa questão? Muito bem, vamos lá. Então é o seguinte, essa questão ela traz aqui uma série de referências ao longo do enunciado. Então ela dá, por exemplo, a origem, que é a praça, antigamente era a Praça Luís XV, tinha lá a estátua do rei. Depois, com a Revolução Francesa, a gente vai ver a mudança para a Praça da Revolução, que é justamente o lugar onde montaram a guilhotina. Só que aqui no caso não está citado no texto. Mas fala da localização dela, junto ali da margem do rio Sena. É interessante assim a localização porque ela está bem ao centro, onde o Sena está próximo e de um lado há o sentido para os Jardins das Tulheiras e o Complexo do Louvre, e do outro lado o início da Avenida Champs-Élysées e tendo no seu ápice ali o Arco do Triunfo. Né? Então vamos dizer assim, meio que a espinha dorsal da cidade de Paris, apesar dela ter uma estrutura de divisão diferente, mas vamos dizer assim, o seu ponto de reunião entre o espaço do Louvre, esse espaço que foi da Revolução, a Avenida Champs-Élysées, o Arco do Triunfo, é um ponto bastante importante. E aqui no texto ele vai citando alguns fatos, por exemplo, essa questão desse obelisco trazido do Egito, presente do vice-rei do Egito, que no caso o Egito nessa altura ainda era uma colônia britânica, então esse vice-rei aqui é um funcionário britânico que está lá atuando, e ele acaba sendo instalado em 1836, onde é interessante o seguinte, em 29, quando ele foi dado de presente, quem estava reinando na França? É o último representante da dinastia Bourbon, porque tem a Revolução, 789-99, depois o período napoleônico, 1799, 1815. Com a derrota do Napoleão, restauram os Bourbons, Luís XVIII e Carlos X. Carlos X ele governa de 1824 a 1830, e ele foi derrubado por uma revolução de caráter popular, burguês, por conta do quê? Do seu autoritarismo. Então, quem ganhou de presente foi o Carlos X, mas como ele foi tirado do poder em 30, ele não viu isso ser posto no lugar, digamos assim. E quem vai acabar, digamos, inaugurando, recebendo em nome do Estado francês é o seu primo, o Louis-Philippe d'Orléans, que era, digamos assim, do outro ramo da família real, que acabou entrando na história como Le Roi Bourgeois, o rei burguês, que ele era relacionado, muito bem relacionado com os segmentos da burguesia, e é ele que estava ali fazendo a inauguração. Então, o momento já de não uma monarquia de tentativa de restauração absolutista, mas uma monarquia mais burguesa, mais aberta, com constituição, com parlamento. E fala da presença da família real, 200 mil espectadores, quer dizer, uma grande multidão ali assistindo. E o que a gente está falando? De uma praça, de símbolos que essa praça teve, o rei, a guilhotina, um obelisco que é presenteado do Egito, que fala da glória de 2 faraós lá de um passado remoto, a multidão ali em volta acompanhando. Então a gente está pensando o quê? O espaço público, a questão da memória dentro desse espaço público, que pode ser memória interna ou externa, porque assim, um vice-rei que deu de presente para um rei uma coisa que é de um passado que não tem nada a ver com a história da França, mas em si com a história da humanidade, do Egito Antigo e tal, então isso está sendo posto ali como um simbolismo bastante importante. E aí, o direcionamento da questão, né? A constituição do espaço público da Praça da Concórdia, ao longo dos anos, manifesta, muito bem, a melhor alternativa aqui é a letra A, o lugar da memória na história nacional. Então a gente tem essa reutilização, essa recuperação, ressignificação da memória aí. Né? Na letra B, o caráter espontâneo das festas populares não foi bem uma festa popular, porque é o establishment, é a instituição que está ali recebendo de um outro país o presente, está colocando, está construído, enfim. Então é o poder constituído que está fazendo isso. Lembrança da antiguidade da cultura local é bastante questionável, porque assim, qual era a cultura local ali antiga? Os gauleses. Agora o obelisco ele vem do Egito, né? Então fora de situação. A letra D, ela merece uma atenção especial, porque assim, uma leitura muito rápida podia levar para ela, no sentido de triunfo da nação sobre os países africanos. Mas espera lá,
Se fosse uma guerra da França contra o território ali do Egito, eles fossem vencidos e isso trazido como troféu, tudo bem. Mas foi o presente do vice-rei do Egito, colônia britânica, ao Estado francês. Então não tem uma situação de submissão. Você tem uma relação internacional aí de uma parte do Império Britânico se relacionando com uma parte exatamente com o Estado francês. É muito mais diplomático do que de dominação. E a letra E, declínio do regime da monarquia absolutista, aí talvez alguém pudesse olhar para ela, mas o problema é o seguinte, o último representante dessa tentativa absolutista, como eu citei, foi o Carlos X. Ele caiu em 1830. E aqui em 1836, com o Luís Felipe, já era uma monarquia de caráter um pouco mais aberto. Então, o cenário não era um cenário de decadência do absolutismo. O absolutismo já era a página virada na história da França. Então, nessa questão aqui, uma questão assim bastante complexa pelo fato de fazer menção ao papel do espaço público, o papel da história e da memória e da questão desse patrimônio. A gente falou de patrimônio imaterial, né? Aqui a gente está falando de patrimônio material, né? Um obelisco de 2000 e tantos anos sendo colocado ali como um lugar que era para a história simbólico da França, bastante simbólico, bastante importante. Então, e é um lugar muito bonito. Com certeza. Para quem puder conhecer, é indicado qualquer época do ano. Seja a época que está fazendo friozinho, na época que está no verão lá, todo mundo se divertindo. É um espaço muito bonito. Legal.